Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as principais notícias vinculadas ao Grêmio nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025, tá bom? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. O que eu vou começar a fazer aqui no canal? Eu vou buscar trazer diariamente um vídeo onde eu pesque todas as principais informações voltadas ao Grêmio. Acaba que nesse período não tem muitos jogos e o canal fica meio parado, então para deixar ele bem ativo, eu vou sempre trazer essas notícias. Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes, eu não gosto de trazer notícia de rumor, de especulação, porque acaba que uma especulação de hoje, amanhã já nem se fala mais e fica por isso. Eu gosto de trazer quando a transferência é realmente efetivada. Mas, para a gente conseguir trazer tudo bem completinho todos os dias, vou começar a trazer as principais notícias. Então eu separei algumas delas e vou trazer aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, a primeira que eu separei aqui é essa daqui, beleza? Ó. Detalhes da proposta do Grêmio por atacante sueco. Eu separei primeiro aqui no GE, depois em outro site também, porque já deixa eu pegar o nome dele, é o Eliasson, né? Cadê? Niklas Eliasson. Ou deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Eliasson. Tá sendo especulado no Grêmio e no Santos, né? Então nessa notícia daqui é mais detalhado a parte do Grêmio e na outra que eu separei para complementar é mais vinculado para a proposta do Santos também, beleza? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para esquerda para caber todo o texto. Então, ó, a oferta gremista foi de um empréstimo de 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, com opção de compra no final desse período de empréstimo de 22 milhões de reais. A proposta foi feita na semana passada e ainda não houve uma resposta do AEK. AEK Atenas, da Grécia, né? Uma das maiores equipes da Grécia, competindo ali com Olympiacos, com Panathinaikos, enfim. Não é considerado nos bastidores como um sinal negativo. Enfim, já deixa eu destacar a minha opinião sobre isso daqui. Cara, você fazer o empréstimo por 3 milhões de reais, eu considero válido. E a opção de compra fixada nesse valor, até vai. É até parecido com o que o Grêmio fez com o Soteldo, né? Você paga um certo valor para você ter o jogador por empréstimo. Se você quiser ele em definitivo, você paga o valor necessário, né? E nesse molde eu acho válido. Eu não acharia uma boa o Grêmio já chegar pagando 22, 23 milhões de reais e um cara desconhecido. Porque, cara, quem falar que acompanha regularmente o AEK Atenas, que vê ali todos os jogos do Eliasson, pode até ter, mas seria uma raridade muito grande, né, cara? Então, assim, é um cara que, pra grande maioria das pessoas, é desconhecido e você já chegar bancando 23 milhões de reais, basicamente, é muito dinheiro. Você pagar 3 milhões de reais para um empréstimo de uma temporada inteira, e aí, se o cara, depois de, ao longo da temporada inteira, mostrar que vale a pena desembolsar esse valor, aí tudo bem. Então, assim, esse molde eu acho uma boa. Você paga um certo valor para ter o jogador por empréstimo com uma opção de compra. Beleza, conforme apurou o GE também, a intenção do AEK é negociar o atacante em definitivo por em torno de 25 milhões de reais. Como eu falei, nesse molde, para mim, eu consideraria um erro. Você já chegar bancando 25, 26 milhões de reais, viraria uma das maiores compras da história do Grêmio e um cara que a gente não vê regularmente. Não é um cara que a gente tá vendo em ascensão e que vale a pena você chegar e bancar todo esse valor. Então eu acho um exagero muito grande esse valor. Essa ideia do empréstimo com opção de compra é boa. Já chegando bancando esse valor, não. Eliasson tem nacionalidade brasileira, acompanha o futebol do país e fala português, já que a mãe é brasileira e nasceu na Bahia. Ele atua pelas pontas, especialmente pelo lado direito, e é canhoto. Então seria um canhoto jogando por esse lado direito. Tem convocações recentes para a seleção da Suécia. Na última temporada na Grécia, ele fez 8 gols e deu 14 assistências em 47 jogos. Então isso daí dá no total 22 participações a gol em 47 jogos. Basicamente, a cada 2 jogos tem uma participação a gol. São números interessantes, não são números ruins, não. Na atual, desde o meio de 2024, são 13 jogos com um gol e uma assistência. Duas participações em 13 jogos, aí sim, é um número ruim. Para um atacante, mais ainda.
O contrato vai até o meio de 2027, então não tem brecha contratual em quesito de duração. Não vai ter isso de pré-contrato nem nada, porque é um contrato muito longo. O Grêmio teve conversas com o jogador nas últimas duas janelas de transferências, no início de 2024, inclusive. Esteve mais perto de um acerto, mas o EK barrou o negócio porque a janela local já estava fechada. Depois o Clube Gaúcho acertou com o Pavon, que acabou sofrendo com lesão e não rendeu. O que ele mostrou no Campeonato Gaúcho ao longo da temporada não conseguiu desempenhar regularmente, né? Aí eu separei outra aqui, que essa daqui é do Rádio Pampa. Mais aprofundado. Deixa eu puxar pra cá. Mais aprofundado na competição com o Santos, que é outra equipe que tá de olho também no Eliasson. Então, o Grêmio e Santos travam um clássico interestadual nos bastidores para contratar o sueco Niklas Eliasson, do AEK da Grécia. O clube grego já tem em mão as propostas dos dois times e nos próximos dias deve decidir se opta por algumas delas ou se rejeita ambas. Ele é meio atacante, consegue fazer as funções de um meio-campista pelo lado direito e também de um ponta pelo mesmo lado. No AEK na temporada, desde a temporada de 2022-23, ele acumulou 90 jogos, 9 gols e 23 assistências no total. Então dá pra ver que o número de gols é baixo, né? Basicamente um gol a cada 10 jogos, mas 23 assistências é um número bem interessante. No total, basicamente a cada 3 jogos ele tem uma participação a gol. Não são números incríveis, mas também não são números ruins, né? A proposta do Grêmio é a que eu trouxe anteriormente, né? E aqui a do Santos, que é o principal destaque para eu ter separado essa notícia aqui também. O Alvinegro Praiano fez uma oferta de compra dele. A diretoria santista assinou com uma oferta de 22 milhões de reais por 80% desse jogador, algo que dá vantagem aos paulistas. O valor pela venda do atleta seria de cerca de 4 milhões de euros. Cara, se o Grêmio chegasse e oferecesse 22, 23 milhões de reais pelo Eliasson, eu acharia um erro. Então eu não acho que vale a pena o Grêmio buscar igualar essa proposta do Santos. Se o Santos quiser pagar 22 milhões de reais nele, que pague. Mas eu não acho válido o Grêmio já chegar bancando isso. Essa proposta que a gente viu aqui, de um empréstimo por 3 milhões de reais, com uma opção de compra fixada, eu acho muito bom. Se no final das contas ele não render tudo que pode, ele só volta do empréstimo para o AEK Atenas, e vida que segue. Se ele render, aí a gente no final da temporada, dependendo do desempenho, analisa se vale a pena contratar em definitivo. Mas chegar já bancando 22 milhões de reais em um cara desconhecido, eu não acho que seria um acerto. Então, se o Grêmio contratar ele, conseguir vencer essa concorrência do Santos em especial, com um empréstimo por 3 milhões de reais, para mim, eu considero válido, seria um negócio interessante, um jogador que viria para agregar por essa ponta direita. Fugindo um pouquinho para outro assunto, o assunto agora é o Vila Sante, beleza? Ele está sendo bastante especulado, como vocês estão vendo aqui, esse daqui eu separei no coluna do Fla e ele está sendo especulado no Flamengo. Ele foi especulado primeiro no Palmeiras e aí eu separei uma guia também voltada para isso. Mas essa daqui é primeiro no Flamengo, beleza? O Flamengo entra na disputa com o Palmeiras pela contratação do meia paraguaio do Grêmio. Então aqui, ó, o Flamengo segue ativo na janela de transferências, visando a montagem do elenco para a próxima temporada. Desse modo, a equipe rubro-negra entrou na briga pelo Vila Sante. De acordo com as informações do jornal Estadão, o Grêmio exige praticamente 96 milhões de reais para liberar o Vila Sante, que tem 27 anos. Por outro lado, a equipe gaúcha pode negociar caso o Flamengo ofereça em torno de 64 milhões. Vale mencionar que o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial pelo Vila Sante. O Palmeiras saiu na frente e já oficializou uma proposta de 55 milhões que já foi rejeitada pelo Grêmio. Questão valores do Vila Sante, eu acho que o ideal seria vender ele para a Europa ou, num geral, para fora da América do Sul, porque vendendo para um rival, toda hora tendo que reenfrentar o Vila Sante seria complicado. Se a proposta for muito boa, como por exemplo, tipo, o Paulinho, que o Palmeiras ofereceu 120 milhões de reais, mais troca de jogadores, aí realmente não tem como negar. Se chegasse uma proposta de tipo 80, acho que a partir de 80 milhões de reais, não tem nem que pensar duas vezes, tem que vender o Vila Sante. É um jogador identificado com o Grêmio, é um jogador importante, mas é muito dinheiro e futebol, querendo ou não, você depende do dinheiro. Pode falar o que quiser, se você não tiver dinheiro,
jogador nenhum nem joga no seu time, né? Então tem que buscar o lucro financeiro e chega numa proposta dessas para um cara de 27 anos, eu acharia válido. Então a partir de 80, talvez até 70 milhões de reais, eu acredito que o Grêmio deveria aceitar. Se chegar tipo 55, 60, daria para aceitar também, mas eu entendo ser recusado porque é uma das grandes lideranças desse time do Grêmio. Então assim, é uma proposta, essas propostas assim, que eu entendo que dependendo do valor tem que aceitar, cara, não adianta, tá? Futebol é assim que funciona. Beleza? Aí aqui tem os números do Vila Sante, ó, o Vila Sante foi importante pro Grêmio nessa última temporada. Ele participou de 49 partidas, sendo todas elas como titular. Ele marcou 4 gols e 3 assistências, então ele teve 7 participações a gol em 49 jogos. Isso daí dá o quê? Ahn, 7, né? Cada 7 jogos ele tem uma participação a gol. Nessa reta final ele fez aquele gol contra o Criciúma, né? Mas, tipo assim, não é a função dele, né? O Vila Sante é volante, ele não tem que dar muitos gols, muitas assistências. A questão dele é desarmar e propor o jogo nesse meio de campo. O Grêmio contratou o Vila Sante em 2021, né, junto ao Cerro Porteño, pagando 19 milhões de reais. Então o Grêmio já está muito no lucro, só pelo desempenho que o Vila Sante já rendeu no Grêmio, já valeu a pena esse valor. E vendendo por 50, 60, 70, 80 milhões de reais, já estaria num lucro espetacular. O negócio Vila Sante deu certo, de uma forma geral, já deu certo só pelo que ele rendeu dentro de campo e a importância que tem para o Grêmio. Tem um contrato até 2027, então é um contrato muito longo também. Então não tem essa questão de pré-contrato, contrato, enfim. Então realmente se forem contratar o Vila Sante vai ser por um valor que o Grêmio ache válido, né? Então não tem essas questões contratuais que possam fazer com que o valor dele seja mais baixo do que realmente valeria. Aí é a questão de achar que a proposta é o valor justo por ele ou não. Já pro lado do Flamengo, ó, o Flamengo segue em busca de um novo reforço para o setor de meio de campo, isso porque a chegada de José Boto no time rubro-negro definiu que irá contratar um atleta para a posição, já que o futuro do Eric Pulgar, no mais querido, ainda não está garantido. Eu vi que tava especulando que ele poderia sair, mas eu acho que o Vila Sante não tem o perfil do Flamengo, tá? Não consigo enxergar o Vila Sante com a camisa do Flamengo, tá? Por outro lado, eu consigo enxergar ele com a camisa do Palmeiras. E essa é a notícia daqui. Só que também, por que que o Palmeiras vai querer o Vila Sante, cara? Já tem ali o Aníbal Moreno, o Richard Rios. Só se o Palmeiras já estiver pensando em negociar o Richard Rios e trazer o Vila Sante para ser o segundo volante. Porém, a notícia aqui é voltada para o Andrés Pereira. Ó. O Grêmio é avisado sobre a decisão animadora do Palmeiras envolvendo o Vila Sante. Paraguaio do Imortal é um dos desejos de Abel Ferreira no Verdão. E aí, que nem eu falei, o Andrés Pereira. Esse daqui, esse site é o Antenado no Futebol, tá? O Andrés Pereira está sendo especulado no Palmeiras. Se trouxer o Andrés, não vai trazer o Vila Sante. Só que eu acho difícil o Palmeiras conseguir tirar o Andrés do futebol europeu no geral, tirar do Fulham e repatriar ele para o futebol brasileiro, já que ele vem sendo convocado, né? Então, difícil você estar sendo convocado e voltar para o futebol brasileiro nesse momento, né? E aí a segunda opção na teoria é o Vila Sante. Beleza, deixa eu ver para eu não ler nenhuma informação repetida. Que nem eu falei, ó, o Andrés Pereira, essa é a notícia animadora, né? Porque o Andrés Pereira é a prioridade do Palmeiras. Mas que nem eu falei, eu acho difícil ele sair do Fulham, sair da Premier League, sair do futebol europeu e vir para o Palmeiras em um cenário que o Andrés está sendo convocado regularmente. Se fosse um cara escanteado no futebol europeu que queria mais oportunidades na seleção, como talvez era o caso do Felipe Anderson quando foi pro Palmeiras, beleza, mas não é o caso do Andreas. Ele já tá sendo valorizado mesmo jogando no Fulham. Então, assim, não vejo sentido nele sair do Fulham nesse momento. Então, acho que ele não viria pro Palmeiras. E aí, a partir daí, o Palmeiras deve intensificar as buscas pelo Vila Sante, né? Enfim, no geral é isso. Aqui, ó, que nem eu falei, o Grêmio definiu o valor de 94 milhões de reais e a primeira proposta do Palmeiras foi de 50 milhões. Se o Palmeiras chegasse em 70 milhões de reais, eu acho que aí seria um valor que daria para vender o Vila Sante. Os números gerais do Vila Sante agora, ó.
158 partidas, ele fez 14 gols no total e 12 assistências. Então tem 26 participações a gol. Isso daí dá o quê? Cada 7 jogos, assim como a média da última temporada, é a média dele com a camisa do Grêmio, basicamente. Cada 7 jogos tem uma participação a gol. Mas que nem eu falei, ele é volante, ele é o primeiro, o segundo volante. Não é o cara dos gols, é o cara de fazer esse primeiro passe, desarmar. E eu acho que ele é a cara do Gustavo Quinteiros, um jogo que não imagino que o Grêmio vai ter um futebol brilhante trazendo o Quinteiros. Pode ser que me surpreenda e tenha, mas eu acho que o principal ponto que o Grêmio vai ganhar com ele vai ser essa competitividade, essa garra, essa intensidade na marcação. E aí com o Vila Sante e os estrangeiros que o Grêmio já tem, enfim, argentinos, paraguaios. O Grêmio, com essa garra sul-americana, pode encaixar bem com o Gustavo Quinteiros, beleza? Ahn, e voltado aqui pro Vila Sante é isso. Aqui eu perdi o time, né? Porque a do Arboleda foi ontem, então não vale nem a pena eu trazer hoje, então não vou nem aprofundar tanto. Mas o Grêmio foi atrás do Arboleda e aparentemente o São Paulo já recusou. Eu não gostaria de ver o Arboleda no Grêmio, tá bom? Ele é talvez o pior zagueiro tecnicamente do São Paulo. Ele é muito identificado por outros fatores, bola aérea, um cara raçudo que se esforça, mas tecnicamente ele é um zagueiro que fica devendo, consequentemente não me agrada. Então eu não gostaria de ver o Arboleda no Grêmio, tá bom? Aparentemente as negociações não avançaram, ainda bem. E aí para fechar, a última aqui é voltada para o João Lucas, tá? Já estão há muito tempo especulando o João Lucas no Grêmio. Muita gente já tá falando que tá fechado, só que o Grêmio ainda não anunciou, né? Então, eu só vou trazer vídeo quando anunciar o João Lucas. Anunciando, eu trago. Bom, e assim vale para qualquer jogador. Então, a primeira contratação do Grêmio para 2025 custará cerca de 7 milhões de reais, que é o João Lucas, lateral do Juventude. Aqui é a foto dele. É aquele mesmo que o Grêmio empatou na Arena em 2-2 com um gol no finzinho, que o Cristaldo cobra a falta, tem um desvio e um gol contra do Juventude. Foi justamente o João Lucas, tá bom? 7 milhões é o valor da primeira contratação do Grêmio para 2025. O Grêmio está perto de anunciar a sua primeira contratação. Trata-se de João Lucas, de 26 anos de idade, pertence ao Santos e jogou o último brasileiro com a camisa do Juventude. Se o Grêmio anunciar, o que estão tratando como muito provável, aí eu faço uma análise ainda mais aprofundada, detalhada na contratação dele. Como ainda não anunciou, o que eu posso dizer? Cara, o João Lucas ele surgiu no Flamengo, né? Ele vai do Flamengo para o Santos. No Santos ele é rebaixado e a partir daí ele é negociado, né? Ele faz esse Brasileirão pelo Juventude, faz uma boa campanha e atraiu o interesse do Grêmio. Cara, se o João Lucas viesse, eu não tenho certeza que se ele viria para ser titular. Acho que o João Pedro pode render até mais do que ele. Mas o Grêmio teria dois laterais, na minha visão, em um nível bom, tendo o João Lucas e o João Pedro. Isso é um fato. E 7 milhões é um cara de 26 anos, não é velho, poderia talvez revender futuramente. De fato, é um negócio que poderia ser interessante. Beleza? O Tricolor irá gastar 7,4 milhões na cotação atual pelo atleta. Inicialmente giraria em torno de 10 milhões, mas após conversas, a direção colocou 10% do atacante Guilherme, que já atua pelo lado azul. O desfecho com o Peixe foi facilitado. O Guilherme que fez uma grande Série B pelo Santos, mas aparentemente não vai permanecer. Tá? Enfim. Guilherme que é aquele mesmo, já revelado há um tempão no Grêmio, jogou no Sport, jogou no Botafogo, tava no Fortaleza um tempinho atrás, fez uma grande Série B pelo Santos, sendo um dos principais jogadores, mas a tendência é que ele não fique. De acordo com o jornalista Vene Casagrande do SBT do Rio, o Imortal e Santos iniciaram na quinta-feira a troca de documentos para fechar a operação envolvendo o lateral. Segundo o repórter, a operação ficou em 7,4 milhões. E é isso, tá bom? Então deu pra passar por tudo aqui que eu queria trazer aqui nesse vídeo, principalmente voltado pro Nicolas Eliasson, especulado no Grêmio, né, jogador do AEK Atenas, que a gente detalhou aqui ao longo do vídeo, o Vila Sante, muito especulado no Palmeiras e agora também no Flamengo, e o João Lucas, que aparentemente está fechado, né? Mas, que nem eu falei, eu só vou fazer um vídeo detalhado da contratação quando o Grêmio anunciar ele, tá bom? No domingo
Acho que é 3h30, 3 ou 3h30 vai ter o jogo do Grêmio na Copinha. Eu não sei se eu vou conseguir assistir todos os jogos do Grêmio na Copinha, mas os que eu assisti, eu faço uma análise aqui no canal também. E eu vou buscar trazer esse formato de vídeo diariamente, beleza? Se não tiver nenhuma notícia relevante, aí eu realmente não trago. Mas se tiver tipo pelo menos uma ou duas pra gente sempre, pra eu conseguir deixar sempre aqui 100% atualizado. O Bomba Pet tem essa frase, não tem? Enfim. Aí eu vou sempre trazendo aqui no canal, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!